Capítulo 5. Grandes crises econômicas estruturais no capitalismo. É admitido, tanto pela economia mainstream como pela economia heterodoxa, que no capitalismo crises são uma regra, portanto, fazendo parte inevitável de tal sistema de produção. Existem dois tipos de crises econômicas, as conjunturais e as estruturais. Aqui irei abordar apenas as principais crises estruturais ocorridas dentro do capitalismo moderno. Após o sistema capitalista moderno de produção ser efetivamente estabelecido pelo modelo econômico de mercado atual, houveram três grandes crises estruturais deste sistema capitalista, além das várias crises conjunturais. Crises do final do século XIX. A depressão pós-napoleônica foi uma depressão econômica na Europa após o fim das guerras napoleônicas. Na Inglaterra, uma depressão agrícola levou à aprovação das leis do milho, que polarizariam a política britânica nas próximas 3 décadas, e colocou grande pressão sobre o sistema de pobre alívio herdado dos tempos elisabetanos. Além disso, após o fim das guerras napoleônicas, em 1815, um breve boom na fabricação de têxteis na Inglaterra foi seguido por períodos de depressão econômica crônica e industrial, particularmente entre tecelões têxteis e fendeiros. Os tecelões que poderiam esperar ganhar 15 shillings por uma semana de 6 dias, em 1803, viram seus salários reduzidos a 0,5, em 1818. Os industriais, que estavam cortando os salários sem oferecer alívio, culpou as forças do mercado geradas pelos tremores secundários das guerras napoleônicas. Ao mesmo tempo, as leis do milho exacerbaram a situação. Eles impuseram uma tarifa sobre o grão estrangeiro em um esforço para proteger os produtores ingleses de grãos, latifundiários agrícolas. O custo dos alimentos para os trabalhadores aumentou quando as pessoas foram forçadas a comprar os grãos britânicos mais caros e de menor qualidade, e períodos de fome e desemprego crônico se seguiram, aumentando o desejo de reformas políticas. Na Escócia, a depressão terminou em 1822. Samuel Jackson, da Pensilvânia, teorizou que o pânico de 1819 e a consequente depressão nos Estados Unidos foram causados pela depressão pós-napoleônica, sustentando que o fim das guerras napoleônicas levará ao colapso dos mercados de exportação e a consequente subconsumo. A depressão longa foi um preço mundial e uma recessão econômica, começando em 1873 e ocorrendo na primavera de 1879 ou 1896, dependendo das métricas utilizadas. Foi mais severo na Europa e nos Estados Unidos, que vinha experimentando um forte crescimento econômico alimentado pela Segunda Revolução Industrial na década seguinte à Guerra Civil Americana. O episódio foi rotulado de Grande Depressão na época, e manteve essa designação até a Grande Depressão dos anos 1930. Embora um período de deflação geral e uma contração geral, não teve o grave retrocesso econômico da Grande Depressão. Foi mais notável na Europa Ocidental e na América do Norte, pelo menos em parte. O Reino Unido é frequentemente considerado o mais atingido. Durante este período, perdeu parte de sua grande liderança industrial sobre as economias da Europa continental. Enquanto estava ocorrendo, a visão era proeminente de que a economia do Reino Unido estava em depressão contínua de 1873 até 1896 e alguns textos se referem ao período como a Grande Depressão de 1873 a 1896. Nos Estados Unidos, os economistas tipicamente se referem à depressão longa como a depressão de 1873 a 1879, iniciada pelo Pânico de 1873, e seguida pelo Pânico de 1893, encerrando todo o período da Grande Depressão. O Departamento Nacional de Pesquisas Econômicas data a contração após o Pânico entre outubro de 1873 e março de 1879. Nos Estados Unidos, de 1873 a 1879, 18 mil empresas faliram, incluindo 89 ferrovias. 10 estados e centenas de bancos faliram. O desemprego atingiu seu pico em 1878, muito depois do pânico financeiro inicial de 1873 ter terminado. Diferentes fontes indexam a taxa de desemprego nos Estados Unidos entre 8,25% e 14%. Também, no final do século XIX,
houveram a falência do Estado dinamarquês de 1813, o pânico de 1819, uma recessão dos Estados Unidos com falências bancárias, o pânico de 1825, uma recessão britânica generalizada em que muitos bancos faliram, incluindo o Banco da Inglaterra, o pânico de 1837, uma recessão dos Estados Unidos com falências bancárias, seguida por uma depressão de 5 anos, o pânico de 1847, que começou como um colapso dos mercados financeiros britânicos associados ao fim do boom da indústria ferroviária da década de 1840, o pânico de 1857, uma recessão dos Estados Unidos com falências bancárias, o pânico de 1866, que foi uma crise financeira internacional que acompanhou o fracasso da Overeem, Gurney and Company em Londres, a Grande Depressão da Agricultura Britânica, de 1873 a 1896, o pânico de 1873, uma recessão dos Estados Unidos com falências bancárias, seguida por uma depressão de 4 anos, o pânico de 1884, o pânico de 1890, o pânico de 1893, que foi uma recessão dos Estados Unidos com falências bancárias, a crise bancária australiana de 1893 e o pânico de 1896. A Grande Depressão de 1929. A Grande Depressão foi uma grave depressão econômica mundial que ocorreu principalmente durante os anos 1930, começando nos Estados Unidos. O momento da Grande Depressão variou entre as nações, na maioria dos países. Começou em 1929 e durou até o final da década de 1930. Foi a depressão mais longa, profunda e difundida do século XX. No século XXI, a Grande Depressão é comumente usada como um exemplo de quão intensamente a economia mundial pode declinar. A Grande Depressão começou nos Estados Unidos depois de uma grande queda nos preços das ações que começou por volta de 4 de setembro de 1929, e se tornou notícia mundial com a quebra do mercado de ações em 29 de outubro de 1929, conhecida como Black Tuesday. Entre 1929 e 1932, o Produto Interno Bruto, PIB, mundial caiu cerca de 15%. Algumas economias começaram a se recuperar em meados da década de 1930. No entanto, em muitos países, os efeitos negativos da Grande Depressão duraram até o início da Segunda Guerra Mundial. A Grande Depressão teve efeitos devastadores em países ricos e pobres. A renda pessoal, a receita tributária, os lucros e os preços caíram, enquanto o comércio internacional despencou em mais de 50%. O desemprego nos Estados Unidos subiu para 25% e, em alguns países, subiu para 33%. Cidades de todo o mundo foram duramente atingidas, especialmente aquelas dependentes da indústria pesada. A construção foi virtualmente interrompida em muitos países. As comunidades agrícolas e as áreas rurais sofreram quando os preços das colheitas caíram cerca de 60%. Diante da queda na demanda com poucas fontes alternativas de empregos, as áreas dependentes das indústrias do setor primário, como mineração e exploração madeireira, sofreram mais. Mais uma crise econômica estrutural em 2008. Tendo-se um ponto de vista do prisma da teoria de sistemas complexos, o que podemos ver é que o atual sistema adentrou num momento de virada estrutural. Devido ao aumento constante da sua entropia interna, motivado pela sua ineficiência adaptativa, e, portanto, ao aumento da complexidade do sistema socioeconômico atual, ele passou a necessitar de uma quantidade crescente de energia e circulação de informação para se manter em homeostase. Para que seja possível suportar esta nova demanda necessária por maior abundância energética e informacional a ser distribuída dentro do sistema, dado o nível de complexidade exigido, uma nova estrutura social deve existir para comportar este novo nível de energia e informação. Porém, ocorre que os valores sociais humanos, dada a estrutura do sistema de livre mercado existente atualmente no mundo, dificulta o surgimento desta nova estrutura social necessária. Trata-se de um distúrbio no sistema de valores, que pode ser mortal para a humanidade. A raiz do problema está no fato de que o atual sistema social,
com todas suas instituições e valores que o sustentam, necessita de um nível básico de escassez para existir, o que está em conflito direto com o nível necessário de abundância exigido agora, dado o aumento gigantesco da complexidade, mudanças sociais, tecnológicas e ambientais, a nós imposto. Se esta inconsistência no sistema de valores não for resolvida a tempo, o sistema civilizacional humano pode entrar em caos absoluto por impossibilidade de adaptação e sucumbir como diversos organismos já fizeram na história evolutiva planetária, além de civilizações inteiras no passado. Tentar inserir o nível de abundância energética e informacional necessário atualmente ao sistema social humano, utilizando as mesmas estruturas sociais e econômicas básicas já obsoletas, é o mesmo que tentar inserir energia de alta voltagem em um circuito não projetado para aguentar este alto nível de poder energético. O circuito simplesmente iria entrar em curto e deixaria de funcionar completamente. Para evitar que algo análogo a isto ocorra com a estrutura da economia, os burocratas, privados ou estatais, criam mecanismos dos mais variados que acabam por impedir que um alto nível de energia e informação necessários adentre o sistema atual desestruturado para suportar isto, desde protocolos industriais como a obsolescência planejada, até a leis de patentes e de propriedade em geral. O problema é que este alto nível de abundância exigido pela atual fase da história de evolução da civilização humana é altamente necessário agora para evitar um colapso de grande escala, devido ao excesso de complexidade não digerida internamente, podendo levar até a sua destruição completa. Algo que pode, em último caso, nos levar à extinção ou a termos que recomeçar tudo de novo, com alguns aglomerados humanos remanescentes. Quando os dirigentes econômicos neoliberais tentam injetar algum grau de abundância dentro da estrutura sistêmica atual, usando maneiras totalmente artificiais, como criar dinheiro do nada, eles acabam criando também problemas maiores do que já existiam antes para serem resolvidos, levando o sistema mais um passo rumo à desestabilização e ao caos absoluto. Para manter nossas sociedades, que se tornavam cada vez mais numerosas e com expectativa de vida cada vez maiores em decorrência da própria evolução contínua do conhecimento e da tecnologia, tivemos que potencializar constantemente as capacidades humanas por meio da criação de novas ferramentas e técnicas, para assim conseguirmos produzir os recursos necessários em quantidade suficiente. A mecanização foi um grande salto neste sentido, com a existência de ferramentas mecânicas complexas e pesadas, de moinhos a tratores e navios, que aumentaram imensamente a produtividade no campo e na indústria. Após algum tempo houve a introdução da automação, que consiste na automatização da tomada de decisão, antes realizada só por humanos, agora passava também a ser realizada de forma automática por meio de dispositivos eletrônicos e de softwares. Máquinas passaram a ser utilizadas em trabalhos cognitivos, que necessitam de abstração, análise de informações e feedbacks do ambiente, invadindo também o setor de serviços, não se limitando apenas ao campo e à indústria. Paralelo a isto, outras tecnologias e métodos desenvolvidos, bioquímica, nanotecnologia, internet, telecomunicações, metamateriais, engenharia genética, etc., também foram utilizados para aumentar extremamente a produtividade e a eficiência. Conforme a evolução tecnológica exponencial acelera cada vez mais, com novas tecnologias sendo usadas para criar outras tecnologias ainda melhores, de forma sucessiva, e em intervalos de tempo cada vez mais curtos, nos encontramos agora num ponto onde estas ferramentas disruptivas começam a se tornar problemas fatais para a estabilidade do sistema econômico global vigente, que está impossibilitado de se reproduzir devido a este contexto atual. Devido a todo o contexto tecnológico contemporâneo, o trabalho humano está sendo cada vez menos utilizado, criando um problema de desvalorização dos bens e serviços produzidos por estes começarem a se tornar abundantes, além do achatamento dos salários e aumento do desemprego e do subemprego. Ocorre que o trabalho humano possui limites estreitos no que se refere à produtividade. Isto se dá porque ficamos cansados, com fome, doentes, entediados e porque somos muito limitados em força física e em velocidade, tanto de locomoção como de processamento de informações, o que leva a um limite pequeno para o nível de produtividade ao qual podemos alcançar.
Ao contrário do trabalho das máquinas, que é incansável e várias vezes mais rápido e mais preciso, além de evoluir constantemente conforme aprimora-se a tecnologia e o conhecimento científico. Existe, assim, uma relação onde, quanto menos trabalho humano houver, mais abundância existirá. Ou seja, quanto mais automatizamos os trabalhos e os tornamos mais eficientes com o uso de todo tipo de tecnologia, mais abundância geramos e menos trabalhadores humanos são necessários, enquanto que, quanto mais trabalho humano usamos, mais escassez é criada, visto que somos extremamente ineficientes comparados às máquinas. Em síntese, o trabalho humano gera escassez e esta escassez é o que transfere grande valor ao que é produzido, sendo este o mecanismo exato pelo qual se valora a mercadoria na proporção em que se utiliza trabalho humano para produzi-la. Como se sabe, quanto maior a quantidade de algo menos ele valerá. Mesmo coisas que possuem valor subjetivo, como os diamantes, por exemplo, se produzidos em abundância, seja por uma nova tecnologia de escavação, da identificação de novas jazidas ou por meio da produção de diamantes sintéticos, o seu valor cairá. O fato é que, ao nos encontrarmos num cenário onde praticamente tudo que é importante pode se tornar abundante, sendo facilmente e rapidamente produzido devido à automação e tecnologias modernas em geral, as coisas deixam de ter valor ou passam a valer bem menos, levando a uma queda constante da taxa de lucro geral, a patamares onde não vale a pena investir capital, pois não há retorno necessário para tornar economicamente viável novos investimentos produtivos, o que faz o crescimento da economia diminuir. Além disto, com esta queda estrutural da lucratividade, o que resta aos capitalistas para tentarem manter em alto os lucros de suas empresas é periodicamente pressionar pela diminuição dos direitos trabalhistas e dos salários. Dando-se também o achatamento dos salários devido ao excesso de trabalho humano disponível, visto que se torna cada vez menos necessário e menos desejado. Junto a isto temos também o desemprego e subemprego ocasionados pela substituição dos trabalhadores humanos por máquinas. Tudo isto ajuda a reduzir o consumo por provocar a erosão da renda, resultando no enfraquecimento da demanda e piorando ainda mais a situação, pois, contraditoriamente, ao mesmo tempo em que se tem superprodução de produtos e serviços, há também um baixo consumo. Outra contradição estrutural surge do fato de que, apesar do aumento da produtividade e da eficiência geral ocasionar estes sérios problemas a todo o sistema econômico, para cada empreendedor capitalista ainda assim é vital continuar a perseguir constantemente o aumento da produtividade pela implementação de novas tecnologias, para que se mantenha competitivo e não seja eliminado do mercado, ou seja, trata-se de uma questão de sobrevivência interna ao sistema capitalista. Desta forma, chegamos atualmente a um ponto onde praticamente só investindo no mercado financeiro, de valores fictícios desconectados da produção real, é que o investidor pode ter um nível elevado de lucros, sendo o mercado financeiro a maior parte do sistema econômico nos dias de hoje. Isto tem levado a bolhas financeiras cada vez maiores que, quando estouram, arrastam a economia global para o caos, como temos visto durante este começo de século. Não havendo outra alternativa mais rentável para o seu capital, o investidor inevitavelmente continuará investindo primordialmente na economia financeira, o que só irá piorar o problema e produzir crises cada vez maiores, juntamente com uma concentração de renda absurda e turbulências sociais. Todo este contexto onde, de um lado temos uma economia real desvalorizada pelo baixo retorno lucrativo e superprodução com baixo consumo e, por outro lado, um sistema financeiro instável com sucessivos estouros de bolhas cada vez mais gigantescas, nos leva a entender que brevemente o sistema econômico chegará à sua inviabilidade prática. O tempo está passando e temos que definir o que vamos colocar no lugar. As possibilidades são gigantescas no que se refere a um novo sistema global de liberdade e abundância. Porém, a possibilidade do ressurgimento de totalitarismos e formas de dominações na esteira do caos social e ambiental ainda existe, bem como o caos absoluto. O atual modelo econômico de mercado capitalista simplesmente não tem como ser tecnicamente muito mais eficiente do que já é sem deixar de existir. Isto apesar de a humanidade precisar muito deste maior nível de eficiência no funcionamento da sociedade. Para alcançarmos novos patamares de eficiência, emergencialmente necessários,
temos obrigatoriamente que adotar um modelo pós-capitalista de organizar o mercado humano de trocas. O modelo econômico atual encontra-se visivelmente em estado de viragem estrutural sistêmica. O modelo capitalista de economia vem colapsando rapidamente desde a última grande crise ocorrida em 2008, sem ter para onde ir. Alguns economistas argumentam que as máquinas industriais e a inteligência artificial não estão de fato tornando o trabalho humano obsoleto em cada vez mais setores econômicos, pois não haveria nenhuma evidência de que isso esteja ocorrendo de fato, tendo em vista que as taxas de crescimento da produtividade do trabalho estão diminuindo e não aumentando. O inverso do que se esperaria ver se houvesse um avanço para uma nova era de automação generalizada. Porém, a taxa de produtividade não aumenta, apesar de toda a tecnologia disponível para tal, porque o mercado já se encontra em superprodução de praticamente tudo, sendo que a taxa de lucro geral da economia se encontra em patamar muito baixo devido a isto. Se a elite industrial colocar em ação todo o potencial da tecnologia para produzir, aí é que faliriam de vez. O fato é que não há retorno lucrativo para levá-los a investir mais pesadamente ainda em tecnologias altamente produtivas. O que fazem os capitalistas, na verdade, é substituírem na medida do necessário os humanos por máquinas, visando o aumento da lucratividade, sem elevar muito a superprodução. Na verdade, a produtividade diminui, em vez de aumentar ou estagnar, justamente porque toda esta situação acaba por travar o sistema econômico, levando à pauperização da grande maioria da sociedade, portanto, a um consumo menor e à diminuição da produção em consequência desta diminuição do nível de consumo. Só que é impossível manter o nível de superprodução estabilizado dentro de um patamar específico e neutro. Ele sempre tenderá a aumentar apesar de tudo, pois a tecnologia sempre acaba sendo implantada uma hora ou outra em algum lugar do mundo, mesmo que em níveis menores do que o possível. Para que todo o potencial tecnológico existente possa ser utilizado de fato para a melhoria das condições sociais, somente com a instituição do socialismo, já que dentro do modelo econômico atual isto se tornou impossível, já que o levaria ao colapso completo. Outro argumento é de que não estamos vendo o nível de desemprego nas economias mais automatizadas do mundo, havendo novamente o inverso do que se esperaria, justamente ao pleno emprego, como ocorre nos Estados Unidos, Japão ou Coreia do Sul, países extremamente automatizados. Mas o fato é que tais países, por serem o centro produtor destas tecnologias de ponta na área da informatização, não são afetados, pois a sua concentrada e monopolizada capacidade de produzir tais tecnologias os tornam imensamente ricos, conseguindo levar à geração de uma grande quantidade de empregos devido a uma circulação enorme de riqueza interna nestes países. Porém, a grande maioria destes empregos criados em abundância são de baixo nível, com salários baixos, o que muitos chamam de subemprego, forçando muitas vezes o trabalhador a ter 2 ou 3 empregos para conseguir se sustentar dignamente. Esta automação generalizada nos grandes centros mundiais, ou seja, os polos tecnológicos do globo, reflete muito mais nos países subdesenvolvidos, onde de fato o desemprego encontra-se em níveis muito grandes. A grande crise estrutural do sistema capitalista de livre mercado iniciada no ano de 2008 ainda não findou, possuindo vários e significativos desdobramentos sobre a sociedade, até o presente momento em que escrevo este livro. Keynesianismo. John Maynard Keynes foi um economista inglês cujas ideias mudaram a teoria e a prática da macroeconomia e as políticas econômicas de governos, principalmente no que se refere às ações governamentais durante grandes crises capitalistas. O subtítulo Keynesianismo se encontra no capítulo sobre crises e não no sobre socioeconomia justamente por este motivo. Trata-se basicamente de uma teoria utilizada em momentos de crises sistêmicas do capitalismo, onde o Estado é obrigado a intervir na economia com políticas fiscais, utilizando-se da arrecadação de receitas do governo, impostos ou reduções de impostos, e despesas para influenciar a economia. Seria uma espécie de botão de emergência capitalista, acionado sempre que o capitalismo se deteriora em crises estruturais desastrosas. Sendo assim, o keynesianismo não se trata de uma quebra real de paradigma econômico no que se refere à crença liberal da impossibilidade de se modelar matematicamente sistemas econômicos de forma eficiente.
É apenas uma variação do próprio sistema capitalista, utilizada para manejar a economia durante grandes crises que, logo que ultrapassado o período mais agudo da crise econômica, os modelos liberal e neoliberal voltam a ser adotados de forma generalizada. Portanto, não se trata de uma refutação do problema do cálculo econômico, ou uma real redefinição dos meios de alocação de recursos dentro da sociedade, mas sim de uma intervenção pontual do governo para gerar demanda e empregos. Durante a Grande Depressão da década de 1930, Keynes desafiou as ideias da economia neoclássica que sustentavam que os mercados livres forneceriam, a curto e médio prazo, automaticamente o pleno emprego, desde que os trabalhadores fossem flexíveis em seus salários e demandas. Ele argumentou que a demanda agregada, gasto total na economia, determinava o nível geral da atividade econômica e que a demanda agregada inadequada poderia levar a períodos prolongados de alto desemprego e a economia não se recuperaria automaticamente. Keynes defendeu o uso de políticas fiscais e monetárias para mitigar os efeitos adversos de recessões e depressões econômicas. Ele detalhou essas ideias em sua obra The General Theory of Employment Interest and Money, publicada no final de 1936. No final da década de 1930, as principais economias ocidentais começaram a adotar as recomendações políticas de Keynes. Quase todos os governos capitalistas o haviam feito até o final das 2 décadas após a morte de Keynes em 1946. Como líder da delegação britânica, Keynes participou do projeto das instituições econômicas internacionais estabelecidas após o fim da Segunda Guerra Mundial, mas foi rejeitado pela delegação dos Estados Unidos em vários aspectos. A influência de Keynes começou a diminuir na década de 1970, em parte como resultado da estagflação que assolou as economias anglo-americanas durante aquela década, e em parte por causa das críticas às políticas keynesianas de Milton Friedman e outros monetaristas, que contestaram a capacidade de governo para regular favoravelmente o ciclo de negócios com política fiscal. No entanto, o advento da crise financeira global de 2007 a 2008 provocou um ressurgimento do pensamento keynesiano. A economia keynesiana forneceu a base teórica para as políticas econômicas adotadas em resposta à crise financeira de 2007 a 2008 pelo presidente Barack Obama dos Estados Unidos, primeiro-ministro Gordon Brown do Reino Unido e outros chefes de governo.